Algumas mulheres podem chegar na menopausa precocemente, antes dos 45 anos. É uma condição rara, mas que pode ser extremamente complicada para as mulheres que estiverem nessa condição. O diagnóstico geralmente é difícil, a própria mulher tem dificuldade em reconhecer os sintomas, muitos médicos deixam isso passar. Então, se você tem suspeita ou interesse nesse assunto, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo sobre isso. A menopausa representa a falência total dos ovários, que vai acontecer para todas as mulheres em média perto dos 50 anos, é considerado normal dos 45 aos 55, e quando ela acontece na mulher mais jovem, alguns lugares dizem antes dos 40 ou antes dos 45, é chamado de falência ovariana prematura ou menopausa precoce. E essa é uma condição dramática, porque isso impacta muito na qualidade de vida e na saúde e longevidade dessas mulheres. E é essencial que o tratamento adequado seja instituído, que eu vou explicar, que é a terapia de reposição hormonal, que é obrigatória, comprovadamente por todas as sociedades médicas de menopausa, é obrigatório o tratamento da reposição hormonal nas mulheres que entraram nessa fase precocemente, para preservar a qualidade de vida e diminuir o risco de doenças, de mortalidade dessas mulheres. Na prática, por atender muitas mulheres na menopausa, eu acabo pegando muito desses casos. E recentemente eu atendi uma mulher de 42 anos que tinha já sintomas há uns 3, 4 anos, tinha passado por 5 ginecologistas, sendo que 3 não fizeram o diagnóstico, 2 fizeram, mas não quiseram dar hormônios para ela. Infelizmente isso é bastante comum. Então, como é que a mulher percebe a suspeita de estar entrando na menopausa? O sintoma principal e mais básico da mulher que chega na menopausa, que é parar de menstruar, para muitas pode não acontecer, porque muitas mulheres estão usando contraceptivo e tomando um anticoncepcional. Ao fazer a pausa, ela vai ter o sintoma de sangramento, vai ter uma menstruação, e também os próprios outros sintomas podem ficar simulados na medida em que o anticoncepcional funciona em parte como se fosse uma espécie de reposição hormonal. Então a gente não pode confiar muito nesse parâmetro. E tem mulheres que usam DIU, por exemplo, DIUs hormonais que já não menstruam. O sintoma mais característico, mas que nem todas as mulheres vão ter, 60% a 80% das mulheres vão ter isso, são aqueles calorões da menopausa, os chamados fogachos. Eu vou explicar porque não é só uma coisa que a mulher sente muito calor, não. O fogacho típico, ele acontece de forma súbita, a mulher tá bem, de repente vem um calorão, que elas fazem assim, que é nessa região aqui do tronco superior, do pescoço, fica vermelho, às vezes sua. É mais comum acontecer à noite, pode às vezes atrapalhar o sono, a mulher acordar com essa sensação suando e tal. Isso é muito característico, mas como eu falei, nem todas as mulheres vão ter. Insônia, piora do sono. Mulheres que dormiam bem começam a ter insônia, o sono interrompido pelos calorões ou não necessariamente, começa a ter insônia. É um outro sinal que chama atenção. Fadiga extrema, né? Embora seja difícil, quem é que hoje em dia, vida moderna, quem é que não vive cansado? Mas uma sensação física da mulher estar esgotada, muito fadigada, diferente do que costumava ser. Alterações do humor, quadros mais depressivos, mulheres que começam a ficar muito desanimadas, sem pique, sem energia, sem vontade de fazer aquelas coisas que gostavam, ou, para um outro extremo, alterações de ansiedade, irritabilidade extrema, como se fosse uma TPM mais intensa, mais constante, alerta também, que são sintomas que fazem parte da síndrome da menopausa. E por fim, os sintomas urogenitais, que são de ressecamento vaginal extremo, começam a ter dor na relação sexual, ausência de lubrificação, piora importante a ausência de libido. Tudo isso, a mulher que tem alguns desses sintomas tem que ser investigada para a falência ovariana prematura. Como fazer esse diagnóstico? Baseado principalmente nos sintomas e nos exames laboratoriais. Tem um exame principal que é o FSH, hormônio folículo estimulante, que embora na transição menopausal ele possa oscilar, por isso se recomenda fazer mais de uma dosagem, caracteristicamente o FSH vai subindo. Essa mulher que eu atendi semana passada, de 42 anos, eu falei, tinha um FSH de 100 e poucos. O normal dele da mulher jovem é de 5, 10. Conforme a mulher vai se aproximando da menopausa, ele vai subindo. Acima de 25 a 30, geralmente ele já é bem característico da menopausa. Então, o diagnóstico é baseado nos sintomas, no FSH. E mulheres que tiverem a confirmação diagnóstica precisam, gente, ter um bom, adequado acompanhamento e tratamento. Porque isso está escrito, como eu falei, em todos os consensos de menopausa, que a mulher com menopausa precoce tem mais doença cardiovascular ao longo da vida, mais osteoporose, morre mais e mais cedo. Então a terapia hormonal, ela já é, hoje em dia, a terapia hormonal moderna, recomendada para basicamente todas as mulheres, com raras exceções, né, que não podem de fato usar hormônio. Para a grande maioria,
Na idade certa da menopausa, ali perto de 50 anos, a terapia hormonal é indicada porque melhora muito a qualidade de vida, melhora a longevidade, tem muita comprovação disso. E para as mulheres que entram mais precocemente, ela é obrigatória para preservar a saúde. Então é importante buscar um profissional que conheça, que seja atualizado nesse assunto. Existe muita coisa antiga, desatualizada sobre a questão dos hormônios, da reposição hormonal, com relação ao risco. Isso é muito bem conhecido hoje em dia e especialmente para essas mulheres que eu falo, mais uma vez, eu tenho viés de receber, por atuar muito nessa área, então eu vejo muito, esses casos não são tão comuns, mas quase todas chegam tendo dificuldade de fazer o diagnóstico, tendo passado por vários profissionais e nunca terem recebido tratamento adequado. Fica a dica, espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu tenho vários outros vídeos no canal do YouTube em que eu falo sobre esses temas, também temas de menopausa, tem muito lá sobre como fazer o tratamento, as opções. Fica o convite para conhecer o canal, se inscrever, não deixa de curtir lá os vídeos também e mandar para as outras mulheres que você conhece que podem estar passando por essa fase, pelo mesmo problema. Um abraço e até mais.